time que tinha Pelé, o time que tinha Neymar e pra Marina de Lisboa. Eu acho que não é aí o Luva do Pedreiro. O moleque chutando bola lá na... Se todo o dinheiro com o time de futebol der de lucro o time, o Ronaldo gordinho corria mais que os caras jovens e magrinhos. Comprar um time brasileiro, investir grana, descobrir novos talentos, será uma boa opção de investimento, acho. Incluindo agora que os times brasileiros estão disputando com os times europeus, né? Você viu os jogos? No Mundial de Clubes. Por acaso é um ponto interessante, uma estratégia interessante que a FIFA teve agora. Muito interessante. De unir todo tipo de pessoas, toda a parte do mundo, num único evento, num único campeonato, que é o Mundial de Clubes, que é muito interessante mesmo. É isso aí. E resulta naquilo que é o que todo mundo quer. Atração de capital, que é a atração de pessoas. A gente vai comendo, pessoal. Enquanto vai falando com vocês, vai comendo. Está muito bom. Estou dando um molinho aqui, na Marina de Lisboa. Sabe por que comprar um time de futebol brasileiro seria muito bom? Vou te dizer por quê. Pensa só. Qual que é o esporte mais popular? Futebol. Pelo menos no Brasil é o futebol. No mundo é o futebol. É o futebol. As pessoas hoje em dia têm muito comportamento de compra pela internet. Conforme vai a influência, as pessoas vão comprando, vê um conselho, vê o que mudou e vão comprando. Quem comprar um time de futebol, se todo o dinheiro que o time de futebol der de lucro o time, você reinvestir no time, ele vai ficar muito bom, muito grande. E você lucraria só com a parte de produtos, produtos divulgados tanto na camiseta do time, no uniforme do time, entendeu? Quanto com jogadores, com vlogs, com desafios dentro da concentração, dentro do time, dentro do estádio. O conteúdo lá dentro gerado para a base, para os mais novos. Então, comprar um time hoje em dia, ele não é só um time de futebol. Ele é como se fosse um canal multimídia. Ele é como se fosse um canal de show, de oportunidades, de vendas, de produto que você pode vender. Então, aproveitando esse embalo que os times brasileiros estão evoluindo, tendo uma luta muito grande contra esse embalo que os times brasileiros estão conseguindo crescer, enfrentar os times europeus, né? No passado foi assim, né? O Santos, o Flamengo foram campeões mundiais, mas hoje em dia não é bem assim. Então, comprar um time de futebol, se você conseguir ter um jogador estilo um Neymar ou perto disso, um dos melhores jogadores ali do Brasil jogando no seu time, levando esse time para fora, meu amigo, não é negócio pequeno, você nem precisa, entende? Você nem precisa de grana como se fosse um negócio business futebol. Você vai fazer business com o marketing que aquilo vai gerar, com a influência que aquele time vai gerar. Então o time de futebol eu vejo exatamente como isso. Uma vez eu vi um estudo, uma reportagem que o foco de alguns filmes não era ganhar dinheiro com os filmes, mas para o direcionamento que aqueles filmes levavam. Ou seja, vamos dar um exemplo, a Disney ela não ganhava tanta grana, ela não se preocupava muito com o dinheiro dos filmes, porque aquilo era como se fosse um portão, um convite para o pessoal ir para Disney, entende? Para comprar produtos da Disney. Faz todo sentido. Roupa de Mickey, coisas de Mickey. Então, no final das contas, o filme era o que dava menos lucro para eles. É uma atração, é como se fosse um Reels hoje, não? Tipo um Reels para uma marca gigante. Estamos no meio do filme, a rapariga escova os dentes, mas com a marca Colgate. E se você pudesse comprar um time brasileiro, qual time você compraria, brasileiro? Olha, eu tenho medo de comprar um grande por conta da história. Faz sentido. E eu gostaria muito de pegar um pequeno para que possa fazer história, mas com isso a responsabilidade, querendo ou não, seria maior no grande, mas acho que os desafios seriam muito maiores nos pequenos. O desafio é maior no pequeno, né? Mas tem grande hoje em dia, às vezes, que ele tá tão grande que não dá para manter. Tão fraco que ele tá como um pequeno. Sim, o Santos, por exemplo. O Santos já não é o Santos que era antes. O Santos ficar para segunda divisão é loucura. O time que tinha Pelé, o time que tinha Neymar, ir para a segunda divisão é loucura. Hoje, tanto que a receita do Santos triplicou com a entrada do Neymar, lá para dentro. E ele nem está a jogar quase nada. E o futebol nem tá tão bonito do Santos. É essa questão de poder vender, né? Que é business. O futebol é mais... É como se fosse showball. É um show para atrair dinheiro. Mas o pessoal não nota isso. E o que é mais interessante é que esse tipo de estratégias nós podemos meio que copiá-las e adaptá-las naquilo que é a nossa versão, naquilo que é o nosso dia-a-dia. O que é que as pessoas iam realmente gostar de ter para ser visto, não para que se possa usar? Não é? Isso é que o futebol usa em boa parte, não em tudo, né? Também tem a parte do espetáculo que é real, né? Mas
Mas também existe também a parte de manipulação. Não podemos falar que tudo é real, porque também a FIFA, de certas maneiras, facilita para uns que é para poder ter mais atração pública, mas isso é compreensível e tudo mais. Porque também não vão estar a desperdiçar 2 bilhões, por exemplo, agora. Não, se o Messi não fosse nesse campeonato do Mundial, não ter tipo, muito menos audiência. Eles tiveram que fazer meio que uma engenharia para que o Messi pudesse entrar nesse Mundial de Clubes. O que resulta numa estratégia. Não, muita rebeldia também. Tanto que, na verdade, hoje em dia, o futebol, por exemplo, existem pessoal como o Neymar e outras pessoas que estão criando os seus times e suas ligas. Não. E você não precisa ser jogador profissional, ter aquela coisa do atleta. Você tem que fazer uns toques ali, umas coisas diferentes, uns passes diferentes. O futebol, tanto a luta, essa coisa da luta do influencer, é a prova que o atleta ele tá ficando um pouco de lado pro animador, que é o pessoal que faz o influencer que vai lutar. Eu vejo ele como um cara que tá fazendo um show de boxe. Tudo bem que ele vai treinar boxe e tal, mas ele não é atleta. Não é atleta. Quem montar uma liga no Brasil agora, aquela, como é que é, Kings Leagues do Neymar, né? Os caras que estão jogando lá, alguns até pode ter sido, mas a maioria não é. É influência, garotada. Hoje em dia você nem precisa ter um time de jogadores. Você precisa ter um time em que viralize, em que tenha imagem, que tenha internet. Você tem que estar na internet, não tem pra onde correr. A internet hoje é o business. Ou você consegue algum negócio, tipo o Incorporadores, outro patamar, que você não precisa mostrar a cara nem nada, e outros negócios parecidos, o Roger tem algum também. Ou você consegue esses tipos de negócio, ou não tem como. Você tem um time de futebol, os jogadores vão ter que aparecer. Às vezes sempre foi assim, apareceu na televisão. Hoje em dia vai ter que ser na internet. Então não tem como escapar. E o que é bom, porque você não precisa de... Antigamente você precisava de muita grana para montar um time, muito investimento. Hoje em dia não, hoje em dia com pouca grana, desde que você faça um trabalho de divertir as pessoas, que você faça um trabalho de internet, de viralizar, você consegue, se calhar, viralizar um time. Se calhar não, você consegue viralizar um time, criar o seu time ali e fazer talvez o time, um time de vila virar conhecido mundialmente. Assim como, mas não é, eu acho que não é. E o Luva de Pedreiro? O moleque chutando bola lá no meio do nada, lá no barro, sem nada, sem condição nem nada. Viralizou por quê? Celular, internet. Se não fosse isso, se fosse anos atrás, na época da televisão, como é que esse moleque ia aparecer? Só chutando bola lá no meio do nada. Não ia aparecer. Não ia. E se tivesse, era muito difícil. Então, acho que um time, eu já pensei. Eu não estou nessa fase de ficar estudando 100% do tempo, observando os times para ver qual time eu vou comprar futuramente, não. Mas é uma ideia que, bem conversada, pode estar na mesa. Comprar um time, reconstruir ele, ou montar um, de alguma maneira, e fazer uma história ali, viralizar e quem sabe crescer e ficar conhecido mundialmente através desse time, vender produtos, vender jogadores, vender muita coisa, pessoal. Tem muita coisa envolvida que pode ser envolvida. Tem um rapaz brasileiro agora em Espanha, criou um time, o Ousadia Futebol Clube, e está na 10ª divisão da Espanha. Então, tá vendo? Aí, ó, um exemplo puro disso. E é um time, se não me engano, é só de brasileiros, tipo. Eles estão a tentar subir até o máximo que puderem. Claro que isso leva anos, claro que isso leva condições. Claro que não adianta só ter os melhores jogadores, mas precisas ter os melhores preparadores físicos, as melhores máquinas. Nem as melhores, mas tipo que possam te dar alguma ajuda, algum benefício para que possas estar melhor que aquilo que estás. Porque convenhamos, exatamente. Eu consigo sair daqui com um Fusca até a zona do ponto A ao ponto B com Fusca, mas eu consigo sair muito mais rápido com Ferrari. Claro. Mas estando com Ferrari não é garantidamente que eu possa chegar lá. Posso ter um acidente e não chegar lá. E com Fusca posso chegar lá sem ter acidente, mas convém ter um Ferrari do que ter um Fusca. Na verdade, convém aprender. Dizem assim, mais vale aprender a dirigir o Fusca primeiro, para depois você ter sua Ferrari. E o time é a mesma coisa, óbvio, tem que começar com um time... Tem que começar com um time pequeno, talvez, e é fácil de viralizar. Uma pelada, rapaziada, uma pelada, pessoal. Se a gente juntar na quadra da vila ali, da molecada onde se junta, se você fizer um projeto certinho, de gravar vídeos diariamente, fizer desafio, convidar pessoas e viralizar, fazer coisas diferentes, dribles, sabe esses dribles assim, diferentes, fazer coisas diferentes? Não precisa ser jogador de futebol, não. E viralizar, fica conhecido. Não tem como. O Luva de Pedreiro é exemplo disso. Campo de terra, Luva de Pedreiro, você que é o nome dele, chutando bola e gritando receba. Mundo, virou mundo. O moleque nem mirou em ser multimilionário e virou. Imagina se tivesse mirado.
Hoje em dia ele tem outra opção, na verdade, né? Não é já deve, ele tem outra opção. Mas na época, é claro que ele queria uma mudança, né? Para ele gravar os vídeos, ele acreditava. Porque a história dele ele começou a gravar os vídeos, não tinha memória e não tinha internet. Aí ele só conseguia gravar um vídeo. Não sei quantos minutos, eu já vi ele falando uma vez. Muito pouco tempo, ele só conseguia gravar um vídeo. Aí ele tinha que andar 30 minutos, onde tinha internet, postar aquele vídeo na internet, apagar do celular, voltar lá para gravar mais um. Olha o sacrifício para postar um videozinho. Ele fez. E às vezes falam assim, não sei como é que um cara desse fica famoso, não tem nada que se aproveite. Cara, é você que tava lá no meio do nada jogando futebol e andando meia hora para você subir um vídeo porque você não tinha memória suficiente. Sabe quantas pessoas vão dizer assim, eu não vou gravar, por quê? Porque não tenho memória suficiente. O dia que eu comprar meu celular eu vou fazer. O dia que não sei o que eu vou fazer. E ele fez. Tem que andar meia hora pra subir a porra da internet porque eu não tenho? Eu vou andar meia hora. Só posso gravar um por vez? Vou gravar. Não tem chuteira direito? Vou chutar, vou fazer. Eu quero. E conseguiu. Então se você quiser também, até um time de futebol, não é brincadeira. Se você quiser um dia um time de futebol, sonha, acredita. Sonha, acredita. Tenta se juntar com pessoas que pensam igual, que pensam grande, que pensam em crescer, que entendem desse mundo, que querem fazer parte disso. Nada a ver com pessoal marqueteiro de internet. Marqueteiro, vendedor de curso, gurizada, cai fora. Cai fora, isso é começou com essas conversadas deles de isso, daquilo, de coisa. Cai fora. E dá pra saber, todo mundo sabe quem eles são na internet aí. Só gente muito inocente e bobinha que não sabe quem são. Infelizmente é a verdade. Só muito inocente que acredita e vê o cara lá com as coisas boas e falando e prometendo um mundo de fundo. Esses caras acreditam. É porque hoje o pessoal vê todo mundo assim nos carros caros. Mas essa gente, elas não enganam empresários, eles não enganam gente grande. É só por isso é que a população, né? Por isso é que geralmente esses gajos que têm esse tipo de movimentos não têm patrocínio com empresas grandes. Vamos dizer assim. Tem que a Blaze. A Blaze é uma casa de apostas. A Blaze ganha quando as pessoas se fodem. Exatamente. Mas tem com a Betano. A Betano é outra casa de apostas. Tem com o Tigrinho, tem com não sei o quê. Geralmente esse tipo de pessoas têm contato com esse tipo de empresas porque o mesmo público que elas estão procurando. As pessoas que de certa maneira têm um nível de consciência mais baixo e que tentam procurar um caminho fácil, mas acabam por te prestar no caminho. E é basicamente assim que essas empresas lucram e usam. E no futebol é igual. Jogadores sendo enganados por empresários. Aconteceu com o Luva de Pedreiro, por acaso? Jogadores sendo enganados por empresários malandros. Aconteceu com o Luva de Pedreiro, você falou há pouco. Então, ou seja, essa malandragem tem em todo lado. Tem no futebol, tem na internet. E a questão é não se juntar com esse pessoal. Se juntar com quem realmente quer fazer. E tem um monte de gente querendo. Tem mais gente que não quer fazer, é verdade. Igual no futebol. Tem muita gente que fala, eu quero jogar futebol, o cara quer virar jogador, mas também não quer treinar. Começou a ganhar seus dinheirinhos ali, ele quer balada, vida boa, esquece. Depois já ouviu o Ronaldo falando, o fenômeno? O pessoal fala que eu tenho dom para correr. Ele falou, eu treinei muito para ter aquela velocidade. E se velocidade fosse dom, bota o Usain Bolt lá, o maior corredor, só de correr, de todos os tempos, bota ele lá para ver se ele resolve o jogo. Ele não resolve, é treino, não tem coisa de talento. Eu posso ter tido, claro, um donzinho, uma aptidão, mas foi muito treino. Então, jogador que chega lá é porque treinou muito. E empresário é a mesma coisa. Não é não é escutando e seguindo conversa e caminho de guruzada, de malandrões e enfim, não vou falar o nome, o pessoal sabe, com certeza sabe quem são. Eles mostram-se mesmo, estão sempre lá a mostrar, a querer mostrar dinheiro, a querer mostrar casas, que é atração pública através de bens, estás a ver? É um bocado também por isso é que nós também temos que filtrar aquilo que nós estamos a ver, porque se formos sempre a ver coisas que nos agradam, mas não coisas que nós devemos fazer para ter aquilo que nos agrada, a gente pode tropeçar, porque parece a mesma coisa, mas não é. Se olharmos é ilusão. É ilusão. É pura ilusão. Lembra daquilo que você ouvia quando era pequeno? Cuidado com o mundão, cuidado com as ilusões, é isso aí. Cuidado com as ilusões. Quem brinca com fogo se queima. Eu sinceramente espero que os times brasileiros consigam evoluir, crescer. Espero, porque assim, a gente sempre ouviu falar, os jogadores brasileiros são os melhores, mas os times brasileiros não são os melhores.
Não é? Já pensou? Mas olha que os times brasileiros agora surpreenderam todo mundo. Estão surpreendendo, graças a Deus. Claro que não tem, o Brasil não tem o mesmo investimento financeiro, o mesmo peso financeiro. É o que eu falo, é o que falta, essa coisa de visualização, de o mundo ver os jogadores bons não sair porque receberem bem, porque isso acontece. Entenderem que vale a pena ficar ali a longo prazo. Para Caraças foi comprado, foi-se embora. Tem o Cebolinha, não sei o que, foi comprado, foi-se embora. O Gabigol foi comprado, foi-se embora. Acontece com todo mundo, quando estão bons governam-se e todo mundo compra eles, o Brasil perde a qualidade. Depois só recupera quando são velhos ou quando estão. Exatamente. Quando não jogam bem. Olha o Vitor Roque, por exemplo, foi para o Barcelona e voltou agora, acho que para o Palmeiras, ou o que é. O Palmeiras. E ele agora, mano, está a voltar a recuperar o futebol, mas já não é aquele Vitor Roque que saiu para o Barcelona. O Ronaldo, quando voltou para o Corinthians, ele fez uns golzinhos de cobertura lá e correu, mesmo gordinho, ele corria mais que os caras jovens e magrinhos, que loucura, né? O Ronaldo gordinho corria mais que os caras jovens e magrinhos. Gordinho e com uma idade já. O Ronaldinho no Flamengo. É sério, gordinho, já com uma idade cheia de lesão, depois disso corria mais que os novos e no auge ali no atleta. Então tem muito disso, mas a maioria, né, quando volta, já volta mais fraco, que é o caso do Neymar, grande jogador, mas já voltou, já tá com 30, já tá na fase que ele vai diminuindo a galopada dele. E é isso, pessoal, se você tiver alguma ideia parecida de negócio que vale a pena investir, que você queira investir, que acha que vale a pena, que você mapeou, manda pra gente aqui. Manda pra gente aqui, pode ser que a gente faça um vídeo sobre isso e deixa no comentário que a gente vai te responder e vamos fazer mais conteúdos. Fica de olho nesse próximo vídeo que eu vou deixar pra você aqui.